Vitória Vascão, como diria Fernando Diniz, terminou em São Januário, Vasco 4-3 em cima do Vitória. Que partida completamente maluca, isso que a gente pode dizer. Um jogo que a gente pode dizer que o Vasco começa bem, porque com 6 minutos de jogo o Vasco já tá com 1-0 no placar. Isso é o que todo time que joga em casa quer que aconteça. Você iniciar o jogo já vencendo. Você, em tese, já desmonta essa linha de 5 que o Vitória tinha entrado para se defender mais, para jogar mais nos contra-ataques, e faria o Vitória se abrir. Consequentemente, teríamos uma partida mais aberta, no qual o Vasco encontraria mais os espaços. Mas não foi isso que aconteceu. O técnico Jair Ventura armou muito bem a equipe do Vitória, que conseguiu obter vantagem sobre o time do Vasco até o intervalo da partida. Então o Vasco sai na frente com a jogada aqui. O Vasco briga no meio de campo, o Coutinho consegue esticar essa bola no Ryan, que tenta passar no meio de dois marcadores, mas acaba sendo travado, né? Só que o Ryan é um tanque fisicamente. Então ele consegue recuperar essa bola e ele consegue observar o Paulo Henrique e ver que o Paulo Henrique tinha algum espaço, né? Então o Paulo Henrique, com esse espaço, consegue receber a bola, consegue olhar a movimentação dentro da área, e aí o detalhe é, o Verratti consegue atrair a marcação de alguns defensores do Vitória. E isso acontece com todos os times, porque você sabe, cara, se você não marcar o Verratti em cima, nessas jogadas de cruzamento para a área, o Vasco vai com o próprio Verratti ter lances de perigo, pode marcar o gol, pode fazer finalizações perigosas. Então, os zagueiros por si só, os jogadores que estão na área do time adversário, sempre tem essa tensão muito grande em cima do Verratti. Mas aí o detalhe é que o Nuno Moreira consegue acompanhar muito bem essa trajetória da bola. Ele vê e tem a percepção de aonde esse cruzamento vai cair. E o próprio Cáceres, que em tese era o cara para marcar o Nuno Moreira, ele tá mais com a atenção na bola e no Verratti do que no Nuno, que entra livre e consegue fazer um ótimo cabeceio, porque ele consegue tirar do Lucas Arcanjo. Ele não só coloca essa bola na direção do gol, ele faz um cabeceio mais colocado e o Vasco sai na frente. Uma jogada que o término dela é até parecido com o gol do Ryan contra o Cruzeiro. O Verratti atrai a marcação e um outro ponta do Vasco, um outro jogador que tá pisando na área, consegue aproveitar esse espaço, deixar dessa falta de atenção da defesa adversária. E aí o Nuno faz 1-0 pro Vasco. Já o Vitória, né, consegue marcar o gol por conta da falta de intensidade do Vasco, mas o lado tático também do Vitória entra na partida. O Vitória tinha vantagem na saída de bola, ficavam 3 zagueiros do Vitória contra 2 jogadores do Vasco tentando fazer essa marcação mais com bloco médio-baixo, e aí ficava o Verratti e o Coutinho correndo atrás desses zagueiros do Vitória. O Vitória alargava bastante os lados do campo com seus alas, já que o Vitória vem jogar com a linha de 5. Mas na hora de atacar, esses dois alas, eles vão pra frente, cara. Então alarga o campo e desencaixa essa marcação do Vasco. Não é todo jogo que você joga contra um time que tá jogando com a distribuição que estava jogando o Vitória. Então o Vasco tem muita dificuldade de conseguir encaixar essa marcação e o Vitória vai encontrando espaços, vai sendo perigoso, até que consegue uma jogada que o Tietê e o Nuno Moreira vão sem intensidade nenhuma e levam um drible do Eric, que foi muito bem no lance. O Eric levanta a cabeça e percebe um jogador do Vitória completamente livre. E nesse momento você vê que tem 3 jogadores do Vasco atrás. Você tem o Vasco que também fazia ali uma espécie de linha de 3 com o Barros para construir. Você tinha o Hugo Moura e você tinha o Robert Renan. Só que o Barros não percebe a infiltração do jogador do Vitória nas costas dele. Deixa muito espaço atrás das costas dele. Em tese, era para cobrir essa subida do Paulo Henrique, já que o Vasco perde uma bola em um lance que o Vasco estava indo para ataque. E o Vasco rapidamente perde a bola, vai para a defesa, não mata a jogada no meio de campo com o Tietê nem com o Nuno Moreira. O Eric acha esse belo passe para o jogador do Vitória, que tem muito espaço para conduzir e finaliza uma finalização que, assim, cara, eu até acho que em um dia mais inspirado o Léo Jardim poderia ter feito a defesa, mas não digamos que foi uma falha. E aí o gol do Vitória de empate. E depois o Vasco já não tinha conseguido se encontrar na partida mesmo, com o jogo em 1-1. O Vitória continua melhor, uma falta boba no meio de campo, o Tietê coloca a mão na bola e bola parada. Você tem o Robert Renan não acompanhando a jogada com o Lucas Alter, você tem o Vasco que hoje marcou muito mal essa jogada de bola parada. O Vasco parava, tentava fazer uma linha de impedimento em momento algum. Esse ataque do Vitória entrava em impedimento e o Lucas Alter faz o gol da virada do Vitória. O Vasco até tem uma possibilidade no final do primeiro tempo, uma bola do Felipe Coutinho. O Ryan consegue explorar, né, esse espaço entre o lateral e o zagueiro do Vitória, e essa linha do Vitória, o espaço que tinha um pouquinho mais alto. O Ryan consegue fazer essa infiltração, recebe a bola e quase marca o gol pro Vasco. No segundo tempo, o Diniz fez as substituições necessárias que ficam muito claras na hora que o Vasco
volta do intervalo e que consegue fazer o seu segundo gol. Essas mudanças do técnico Fernando Diniz mudaram a partida e fizeram o Vasco vencer. Ele tira o Verratti, coloca o Andrés Gomes, ele tira também o Puma Rodrigues e coloca o Lucas Piton. Com o Piton na lateral, você tem um jogador que vai te dar essa profundidade de chegar até a linha de fundo e fazer o cruzamento para trás. É até assim que sai o gol da virada do Vasco, né? O quarto, último gol. E você tem o Piton lateral muito ofensivo, um lateral que o tempo todo tá pisando dentro da área, tá se apresentando. E o Piton é sim um bom jogador, cara. O Puma vinha bem na lateral esquerda, mas o Piton é o lateral que é dessa posição, o cara que realmente é o jogador de ofício. E aí os detalhes desse gol do Vasco contra o Vitória, primeiro é esse belo passe do Paulo Henrique. O Paulo Henrique é um jogador que não foi para a seleção brasileira com o Ancelotti, mas ele tem qualidade para isso e está extremamente claro. O Paulo Henrique consegue observar a ultrapassagem do Andrés Gomes, e aí é o que o Diniz queria, né? Você ter essa dobradinha com o Andrés Gomes, utilizando esse espaço deixado entre os zagueiros do Vitória. Você tem o Vasco alargando bastante o campo, com o Paulo Henrique dando amplitude por um lado, e o Nuno Moreira dando amplitude pelo outro lado, lá pela esquerda. Vocês passa essa última linha do Vitória, que era de 5. Você tem o Andrés Gomes dando peso nessa última linha. Você tem o Rayan, que passa a jogar como centroavante com a saída do Verratti. E você tem o Nuno Moreira lá em cima, se vocês repararem, agredindo esse espaço também dentro da área. O Nuno Moreira que vai aparecer livre. Ele que poderia também ter finalizado esse lance do gol. Se o Rayan não aparece para fazer a finalização, o Nuno Moreira conseguiria marcar o gol pro Vasco. E você tem o Tietê por dentro, com o Felipe Coutinho tendo essa leitura para distribuir o jogo do Vasco. Essa foi a ideia do Fernando Diniz no intervalo. E o Paulo Henrique dá esse passe que é muito bom pro Andrés Gomes. Ele consegue encontrar o passe na janela e o Andrés Gomes tem espaço para correr. O Andrés Gomes também faz uma movimentação muito boa nesse momento aqui. Ele consegue aproveitar esse espaço às costas deixado pelo lateral, o zagueiro aqui do Vitória. O Andrés Gomes recebe essa bola. O detalhe é que ele não joga essa bola para a área de qualquer maneira. Ele vê que tem tempo e espaço para pensar, então ele levanta a cabeça, mapeia e vê quais são as possibilidades. E aí, quando ele já deu a primeira mapeada, ele já tinha o contraste de como seria feita essa jogada, que era com essa bola entre a zaga e entre o goleiro, dentro da pequena área, que é extremamente difícil de ser marcada. E o Rayan consegue concluir muito bem, acompanhando a jogada realmente como um centroavante. O Rayan agredindo o espaço, atacando esse espaço deixado entre o goleiro e entre o zagueiro. Então o Diniz teve coragem de colocar o time para frente do Vasco nesse intervalo e fez as modificações necessárias. Não ficou engessado, cara, não vou tirar o Verratti. Sentiu necessidade de tirar, não estava bem no jogo, coloca o Rayan como centroavante, abre o Andrés Gomes na direita, deixa o Nuno Moreira na esquerda junto com o Piton, e você deixa o Coutinho e o Tietê armando um pouco mais o time do Vasco. Em muitos momentos no segundo tempo, tu via o Coutinho baixando lá atrás para buscar essa bola nos pés do zagueiro para dar essa qualidade. E aí você tinha Barros de um lado, você tinha o Gumouro, você tinha o Robert Renan, que também era um zagueiro que construía bastante pelo lado esquerdo. O Vasco faz esse gol. Um tempinho depois o Vasco consegue continuar pressionando e faz o gol da virada com o Rayan de pênalti, um lance que foi muito pênalti, completamente inquestionável, mas aí o Vasco tá 3-2 em cima do Vitória. O Lucas Alter é expulso no lance em seguida do gol do Vasco. O Lucas Alter é expulso por empurrar o Paulo Henrique, já tinha levado o cartão amarelo. O juiz expulsou o Lucas Alter e nessa jogada o Vasco leva o gol, essa jogada de bola parada. Detalhe nesse lance é o Léo Jardim saindo mal do gol, e aí, cara, ele talvez pensou que foi algum jogador do Vitória que trombou nele, ficou no chão, pensando que o juiz pararia o jogo, que o juiz daria falta. O juiz, talvez até se sentindo culpado por ter expulsado o Alter, toda a reclamação do Vitória, ele não para o jogo quando o Léo Jardim tá no chão, ele deixa o jogo rolar, mas o time do Vasco meio que também dá uma parada, cara, ele vai parar o jogo, só que ele não para, e aí vem esse cruzamento pra dentro da área do Vitória, que pega o Raul Cáceres livre, o Nuno Moreira até tenta fazer o corte, mas ele é mais baixinho, o Cáceres faz a finalização sem goleiro, só tem um trabalho de tirar dos zagueiros do Vasco que estavam dentro do gol, e Vitória empata em 3-3. E aí o jogo entra naquele modo jamais de uma maluquice, assim a gente pode dizer, porque o Fernando Diniz faz as substituições necessárias para o Vasco virar, que surge em efeito. E aí o detalhe desse gol da virada do Vasco do 4-3, que você com certeza não percebeu, é o Vasco com muita coragem para jogar. O técnico Fernando Diniz fala muito sobre isso, e ele colocou o Matheus França e o Coutinho para jogarem como os volantes do time do Vasco nesse momento da partida. Deixou somente o Gumoura e o Robert Renan jogando como zagueiros. Ele adiantou os laterais do Vasco, o Paulo Henrique dava amplitude mais pelo lado direito, enquanto o Lucas Piton em muitos momentos pisava por dentro junto com o David, né? O Piton pisava por dentro, também ia dar essa amplitude do lado, então tinha bastante essa troca, essas inversões com o David. E aí você tinha o Rayan e o GB jogando como esses centroavantes
centroavante do Vasco, o Andrés Gomes também pisava na área, agredia a área para ser mais um jogador caso a bola sobrasse. E aí o Matheus França consegue sustentar bem esse primeiro contato do Dudu, gira bem em cima da marcação, o Dudu fica no chão, ele dá essa bola no Hugo Moura, que acelera o passe no Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho rapidamente solta essa bola no David sem perder muito tempo. Você tem o Vitória com a linha de 5 atrás, 3 no meio de campo e o Romarinho jogando como esse centroavante mais adiantado. O David temporiza muito bem a jogada, enquanto o Piton começa a agredir esse espaço fazendo a ultrapassagem. O David vai temporizar a jogada até o momento certo do Piton não ficar em impedimento e o Vasco sobrecarregando a área com muitos jogadores. GB, Ryan, o Andrés Gomes que sai da direita para jogar mais centralizado também, ser uma opção de passe. E o Piton faz uma jogada que é muito típica dele no Vasco, que é esse cruzamento do Piton lá no segundo pau. Um cruzamento sem tanto peso, um cruzamento que a bola até viaja um pouco mais, que acaba em muitos momentos dando uma vantagem quando você tem um centroavante que é maior do que o jogador que está duelando com ele. O Piton faz um bom cruzamento e aí o GB já na pequena área atropela o jogador do Vitória, mas sem fazer a falta. Ele atropela no bom sentido. Ele acompanha bem a jogada e faz o cabeceio, que aí se o Lucas Arcanjo defende seria um milagre, porque tá muito próximo do Lucas Arcanjo e esses foram os detalhes do gol da virada do Vasco contra o Vitória. Gol do GB, moleque da base, coragem pro Diniz, que conseguiu colocar o Vasco para frente, mesmo jogando com um homem a mais, né? Mas você tem que ter essa noção de que você poderia ter levado um gol no contra-ataque. Ele acreditou na vitória, queria buscar os 3 pontos e foi coroado com esse golzinho do Gigante da Colina no final. Muito merecido, diga-se de passagem. E assim foi a vitória do Vasco de virada em cima do Vitória, cara. O Vasco começou muito cedo com esse gol do Nuno Moreira, que eu já expliquei anteriormente para vocês como foi marcado. Bom cabeceio do Nuno, Vasco começando bem, até parecia que seria um jogo tranquilo. A gente sabe que no Campeonato Brasileiro todo jogo é difícil, todo jogo é sofrido, mas a gente sempre espera, cara, esse joguinho talvez a gente não vá sofrer, né? Com 6 minutos de jogo você já tá com 1 a 0 no placar, você já sai na frente contra um time que em tese vem para se defender contra você. Só que acaba que as coisas não acontecem da forma que a gente estava esperando, né? Foi com mais sofrimento. Eu brinco até às vezes aqui com vocês que são meus inscritos há muito tempo, que o Vasco às vezes gosta de brincar com o torcedor, né? Fazer o torcedor sofrer um pouco mais do que até alguns jogos era preciso. Mas também a gente tem que destacar que foi um bom jogo do Vitória. Já era um Vitória aparecendo, causando dificuldade ao Vasco, o Ryan tendo que acompanhar o ala do Vitória o tempo todo. E se você não acompanha o ala do Vitória, entra livre, né, dentro da área, pode fazer esse cruzamento para o Renato Kaiser, que era uma ideia. Essa foi a segunda boa jogada do Vasco, uma jogada do Paulo Henrique, que está em ótima fase. O Paulo Henrique acerta esse cruzamento pro Ryan para trás, esse passe para trás, o Ryan finaliza até que bem, mas tira muito do goleiro. E aí o gol do Vitória, né, cara, é chover no molhado falar sobre os erros defensivos do Vasco nessa temporada e como os erros defensivos do Vasco custam resultados. Hoje não custou. Hoje o Vasco conseguiu os 3 pontos, mas poderia facilmente não ter conseguido, porque o Vasco levou 3 gols, cara. E um desses gols com um jogador a mais dentro de campo. Que é uma coisa que acontece com recorrência, cara. O Vasco às vezes fica com um homem a mais e mesmo assim cede muitas oportunidades para o adversário. O Vasco tem essa possibilidade aí com o Ryan. O Ryan é aquele ponta direita, mas com o Diniz a gente sabe que ele centraliza muito para jogar ao lado do Verratti e também ele vem para o outro lado, né, para o lado ali do Nuno para fazer essa paralela cheia. E aí o gol da virada do Vitória, esse lance aí do Tietê, o Tietê fez um primeiro tempo ruim, melhorou muito na segunda etapa, como todo o time do Vasco, mas no primeiro tempo o Tietê participou dos 2 gols do Vitória negativamente. E levar gol do Lucas Alter, né, cara? A gente aqui que é do Rio de Janeiro, que acompanha o Botafogo, a gente sabe o que era o Alter no Botafogo. Ele faz o gol, tava até fazendo uma boa partida até se complicar na parte disciplinar o Lucas Alter, né? Tem muito jogador que quer, cara, eu sou machão, vou fazer aquilo. Cara, não é. Não é assim que as coisas fazem. É assim que as coisas acontecem. Você não manda no jogo. É o gol do Lucas Alter, que falha da defesa do Vasco. O Albertino na campanha, Puma na campanha, o Verratti, todo mundo. Aí o Diniz fica, cara, inacreditável, sabe? Um jogo que era um jogo de festa no início, depois se transforma nisso. Quase o Coutinho empata no primeiro tempo com essa cobrança de falta, mas até acho que o Lucas Arcanjo tava na bola, né? Mas o Felipe Coutinho tá na fase muito boa com essas batidas de falta. Ou é gol ou elas passam com muito perigo. Você não vê mais o Coutinho cobrando faltas que, cara, errou por muito. Não acontece.
esse lance que o Cáceres, né, cara? O Vasco levou o gol do Raul Cáceres. Quase que ele faz uma bobagem. Quem lembra do Cáceres no Vasco sabe o que eu tô falando, cara. O Cáceres até participava ofensivamente às vezes, mas era um lateral muito fraco na defesa. O lance do Ryan, recebe essa bola do Felipe Coutinho, domina, né? Mas ele perde um pouco de ângulo, né? E aí fica na perna ruim. Ele até bate com uma certa força, mas não dá a direção. No segundo tempo, teve Coutinho e Ryan jogando por dentro. Mas o Coutinho não estava como esse centroavante ao lado do Ryan. O Coutinho estava baixando muito para jogar como meia. Então o Ryan era mais realmente esse centroavante do Vasco. Já no início o Vasco tem essa chance, cruzamento do Nuno Moreira. E o Ryan quase faz o gol, né? Cabeceio muito bom do Ryan. Essa bola se morre no cantinho. O Lucas Arcanjo já estava sem possibilidade de defesa, né? O toque foi consciente do Ryan buscando o canto. O Ryan tá ganhando maturidade para jogar como centroavante do Vasco. Eu acho que um momento ou outro o Diniz vai utilizá-lo como centroavante titular e abrir passagem pro Andrés Gomes, que tá jogando bem, né, cara? O Andrés Gomes entrou mudando a partida também. E ali o Vasco quase leva o gol nessa jogada de bola parada, né? Como tá marcando mal bola parada o Vasco, é o gol de empate do 2-2. O Andrés Gomes entrou muito bem no jogo e aí o Ryan consegue marcar pro gigante da colina. E tinha o Nuno ali ainda do outro lado, né? Pra tentar aproveitar um possível cruzamento. Então, se o Ryan não faz, o Nuno faz. O Vitória faz o gol novamente de empate, mas estava impedido. Esse daí realmente estava à frente, né? Não tem muito questionamento. O camisa 17 do Vitória estava realmente em posição de impedimento. Não tem muito nem o que você questionar, né? Tava à frente. Coutinho iniciando essas jogadas muito atrás, né? Vindo buscar a bola no pé dos zagueiros, tentando organizar o time do Vasco, e funciona na segunda etapa. Tava muito impedido, né? Você não tem nem muito o que questionar. Coutinho tenta essa finalização, mas a bola sobe demais. Essa aí realmente ele não pegou bem na bola, pegou muito embaixo. Deve ficar se lamentando depois, porque ele sabe que pode fazer melhor, né? Tem qualidade. E é o lance do pênalti. Isso aqui é muito pênalti, né? O Cáceres, que fez um gol, cometeu um pênalti. Todo atabalhoado, cara. Vai com a mão completamente aberta ao Cáceres nesse lance. E o juiz não tem nem muito o que fazer, né, cara? É pênalti, olha aí. O movimento, o gesto dele não é aquele gesto natural do Cáceres, né? A mão dele tá lá em cima. E corta a trajetória da bola, né? É pênalti. Acho que não tem nem muita polêmica, né? E aí o Ryan chama o protagonismo pra ele. Bate o pênalti, bate muito bem o pênalti. O Ryan bateu parecido do jeito que ele bateu contra o São Paulo, né? No alto. Dessa vez ele... Contra o São Paulo não, contra o Santos. Dessa vez ele varreu o goleiro. Bola para um lado, goleiro para o outro. E o Ryan faz mais um gol do Vasco. 2 gols do Ryan na partida. Ryan Fera tá com a galera. Olha aí. Cada vez mais o Ryan sendo protagonista do time do Vasco. Essa de expulsão do Alter e o Vasco levando um gol de bola parada, de jogada de cruzamento. É algo que o Vasco precisa treinar muito ainda, cara. Olha esse gol que o Vasco leva, cara. O Léo Jardim lá no chão, cara. Aí pra mim foi falar realmente do Léo Jardim, não tem o que falar. É um goleiro que tem um certo crédito com a torcida e tudo mais. O time ganhou, mas... Falha do Léo, né, cara? Falha do Léo. Falha do Léo Jardim. Ele pensou que era algum jogador do Vitória que tinha tocado nele, mas foi o Robert Renan, né, cara? Se eu não tô me enganado aqui. Foi o próprio Robert Renan. Lance que seria pênalti pro Vasco. A bola até bate na bunda do GB, mas tava impedido realmente aí o David. Não tem também que a gente questionar, não. Tava na frente o David. Então o juiz anula o pênalti e dá o impedimento que tava à frente, cara. Tem que ser justo, o justo pelo justo. E aí o gol do GB pra virada do Vasco da Gama. Com certeza tu comemorou muito esse gol. GB, cara, a base resolve. 2 gols do Ryan, 1 gol do GB. E 1 gol do Nuno Moreira. A base do Vasco resolve. A base do Vasco precisa ser valorizada, né? É pouco valorizada às vezes. Cruzamento do Piton no segundo pau. Dessa vez não foi o Verrete, foi o GB, Gabriel.
Jogador que precisava desse gol. O GB já tava ficando esquecido, a torcida já tava pegando no pé. Agora ele ganha uma moralzinha novamente para voltar a ser utilizado no time, essa vitória para comemorar demais, né, cara? Para comemorar demais. Vitória importante que deixa o Vasco em 10º colocado do Campeonato Brasileiro. E é isso. Gostaram do vídeo de hoje? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu fico nessa. Abração do Francesco. É nóis. Fui.